E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje vamos fazer estudos em COGN3, Cogna Educação, no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais, tá bom? A gente usa em todas as redes sociais, é muito fácil de achar, né? A gente usa o JJIHEC e essas hashtags, tá? Lembrando que a gente fala principalmente sobre mercado financeiro, leituras em geral e coisas positivas para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, tá bom? Tratam-se apenas das minhas visões pessoais que eu compartilho aqui para que todos nós possamos crescer juntos. Essa é a tela do Setup JJ, no qual a gente sempre busca aqui o como, o quando, o onde, o porquê, no sentido de obter o maior resultado com a maior eficiência possível em gains, tá bom? E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. A composição do setup é essa aqui, tá bom? Eu chamo ele de relógio suíço, todos já sabem, né? Nós temos aqui mais de 90 vídeos aqui explicando o Setup JJ, meus amigos. Inclusive explicando como foi desenvolvido cada indicador desses, a utilização deles de forma unitária e em conjunto formando esse nosso relógio suíço, que o objetivo é dar o melhor timing, né? A hora certa para a entrada, para a saída, inclusive para não fazer nada. É importante ressaltar sempre que a principal peça, o principal indicador, a principal parte de qualquer setup, inclusive do Setup JJ, do nosso relógio suíço, somos nós mesmos, tá bom? E eu sempre comento aqui sobre o tripé da disciplina, né? A disciplina emocional, a disciplina técnica e a disciplina física, tá? Tudo que nós somos na vida será refletido em nossas operações de mercado, tá bom? Portanto, cuidem muito bem de vocês mesmos. Essa tela aqui eu tenho deixado em todos os vídeos aqui da nossa playlist, né? Ela é a tela da dinâmica do Fibonacci, que é nada mais nada menos do que os prováveis caminhos do preço a partir de quando a gente traça o Fibonacci seguindo, claro, né, o que o chefe deixou, né, o Marco Aurélio Rossi, a partir de um topo e de um fundo, tá? Tanto no zigue-zague quanto no movimento de alta e tudo, tá? Vamos lá. Estudos de Cogna Educação, COGN3, ações ordinárias nominativas no Setup JJ. Esse aqui é o gráfico mensal de Cogna, tá bom, meus amigos? Né? Cogna abriu capital aqui, né? Nessa posição aqui, ou seja, em torno de R$5, né? O ativo, logo após a sua abertura, ó, ele devolveu um bom pedaço. Esse aqui é o fundo histórico do ativo, ó. Aqui, né? Abaixo dos R$2, tá bom? O ativo depois se recuperou. A gente vê a partir daqui, ó, que aqui inclusive é um trigger do setup, tá bom? Essa circunstância aqui é um trigger do setup, ou seja, JJ Index deu compra com PVT rompendo a banda a média móvel de 50 para cima, tá vendo? O CCI 50 virou para cima, né? Ele não chegou a quicar aqui a menos 100, mas ele virou para cima, ó, e o preço foi embora, né? Uma alta considerável aqui a partir de 2012, 2013, tá vendo? Depois o ativo sofreu uma correção, né? Aqui foi a crise que culminou na cassação da Dilma, né? Deixa eu traçar a partir de um ponto aqui, porque aqui é mais importante, ó.
Não, não é aqui. É a partir daqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, se vocês verem, meus amigos, ó, o preço voltou para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? Né? Um dos sinais, né? O volume virou negativo, tá vendo? Olha. JJ Index deu sinal de regressão à média, ou seja, PVT voltou para dentro da banda de Bollinger, virou para baixo. E CCI rompeu a 200 para baixo aqui, ó. Tá vendo? Né? Sinal de regressão à média. Sinal de venda aqui, ó, quando o CCI rompeu a 100 para baixo. Sinal de venda aqui, quando o JJ Index, o PVT rompeu a média de 50 para baixo, né? E depois o preço segurou e voltou a subir, né? Dando o topo histórico dele, que está aqui, ó, né? Em R$ 21,70 mais ou menos, né? 21,40, né? Em 21,40, tá? E logo depois disso, aí aqui já falando de 2018 para 2019, né? Ó. O preço caiu realmente num ponto que rompeu, né? Aqui o preço de IPO dele, e hoje ele está aqui segurando nesse 111 aqui do Fibonacci da pandemia, tá vendo? A gente já falou em vários vídeos aqui que o nosso fibo roxo é o fibo da pandemia, né? E nós traçamos aqui, ó, a partir do topo, pré-pandemia e fundo da pandemia, tá vendo? O preço inclusive rompeu o fundo já da pandemia, ele tá baixo, ó. Ele tentou dar uma recuperada aqui, porém, ó, médias móveis exponenciais de 9,27 apontadas para baixo, MACD vendido e crescente, banda de Bollinger abertas para baixo, JJ Index vendido com PVT virado para baixo, e o CCI aqui segurando na menos 100, ó. Já tem um bom tempo que ele segura aqui, ó, tá vendo? Né? Indo para o gráfico semanal, né, de Cogna, educação, a gente vê claramente a linha de tendência de queda, a gente vê as médias de 200, de 27 e de 9 apontadas para baixo. O MACD, ó, tá flat aqui vendido, bandas de Bollinger abertas para baixo, uma queda no volume, ó, né? JJ Index vendido com PVT flat, ó, e CCI virado aqui para menos 100, né? Como falamos no gráfico mensal, né? O preço tem segurado aqui nessa região, ó, que é do 111 do Fibonacci da pandemia, tá vendo? Né? Ele tem segurado aqui nessa região, tá bom? Indo pro gráfico diário de Cogna, a gente vê que o preço tentou aqui, né, reagir, ó, rompendo inclusive a média de 200, né, no ano passado, ó, no segundo semestre do ano passado, tá vendo? E após a eleição, ó, a gente pode ver aqui, a eleição foi dia 30, segundo turno foi dia 30 de outubro, tá? Após a eleição o preço despencou, né, meus amigos, olha, né? O preço chegou a bater no 161 do Fibonacci aqui, ó, desse Fibonacci em verde, tá vendo? Né? E não deu conta nem do 111, nem do 76, nem do 23, fez o filé mignon e veio bater aqui, ó, na região do menos 11, tá vendo? Estão vendo como é que funciona o Fibonacci, né? Do chefe do Marco Aurélio Rossi. Se a gente vê aqui nessa venda, o preço voltou para dentro da banda de Bollinger. O volume deu uma queda considerável, né? JJ Index, olha o PVT voltando para dentro da banda de Bollinger também. C650, olha só que curioso, ó. Rompendo a 200 para baixo, tá vendo?
Por isso, relógio suíço, né? Aqui foi confirmada mais ainda a venda, né? Quando o PVT rompeu a média de 50 no JJ Index, em conjunto com o CCI rompendo, ó, a linha do 100 para baixo, tá vendo? Né? No momento atual, a gente vê aqui que a média de 200, a duzentona está apontada para baixo, tá bom? O preço chegou a testar ela aqui, né? E agora me parece que a média de 9 quer cruzar a média de 27 para cima. É o que parece, né? Mas olhando esse candle aqui, né? Deixado aqui por último, né? Olha só os pavis, né, desses candles aí para cima deixados, tá vendo? Será que a gente vai ter força, né? Com o volume caindo, ó, né? Tudo isso a gente precisa observar, né? Ó, volume caindo, né? JJ Index comprado, tá? Comprado desde aqui, ó. E o C650 virado para cima, né? Ele bateu na linha 0, onde é possível suporte ou resistência. Banda de Bollinger Flat, tá vendo, ó? Sinalizando uma consolidação, né? Aqui mais ou menos, ó. E essa é a posição do gráfico diário de Cogna, né? Olhando o gráfico de 60 minutos, né, de Cogna, a gente vê que o preço tem girado aqui em torno da duzentona, que está flat, ó. Banda de média móvel de exponencial de 9 apontada para baixo, de 27 para cima, ou seja, MACD comprando, mas minguando, né? A banda de Bollinger começou a fechar, ó, perdendo volatilidade dessa alta, tá? Volume caiu bem, virou vendedor, ó. JJ Index está comprado, mas o PVT virado para baixo, ou seja, a força compradora aqui também está minguando, e o CCI, ó, querendo virar para venda aqui, ou seja, querendo romper a linha do 100 para baixo, né? A gente vê que o preço bateu aqui, né, no 61 desse Fibonacci, tá vendo? Caiu também, chegou aqui na região do 23, ó. Olha a dinâmica do Fibonacci funcionando, né? E fez algumas vezes aqui o filé mignon, ó. 1, 2, 3, né? E começou a cair. Será que vamos chegar aqui e volta de novo? Fazendo mais uma vez o filé mignon nessa consolidação aqui, né? Nessa consolidação aqui, né? Então, olhando o contexto do ativo aqui no triple screen, ó, a gente vê linha de tendência de queda, né? Aqui no semanal e no diário. Nos 60 minutos, a gente vê aqui, ó, topos e fundos ascendentes, tá vendo, ó? Né? E essa correção aqui, que pode ser alvo aqui, né? Ou que ela bata aqui, nesse 23 do Fibonacci, junto com a duzentona, e quem sabe vá lá no 111, né? Ou seja, a gente tem duas possibilidades aqui, né? Porém, o volume está caindo, né? A gente lembra que o volume é a Maria Fumaça que leva, né, os vagões do trem, do preço, para onde ele vai, né? Tá bom, meus amigos? Então é isso aí por hoje, né? É a sua estrada e somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Rumi. É isso aí, meus amigos, principalmente no mercado financeiro, mas em muita coisa da vida, a gente vê as pessoas querendo muita opinião dos outros, muitas vezes terceirizando suas decisões, e do mesmo jeito a estrada é sua, tá bom? Porém, por isso, a melhor forma é se preparar, né? É estar preparado para a vida e
Porque independente de você terceirizar ou não suas decisões, a estrada é sua, o caminho que vai percorrer é você, tá? Então mantenha-se preparado, né? Saiba onde estão entrando. Não entre no mercado financeiro como um qualquer. Entre como alguém preparado, como alguém que sabe o que está fazendo. Inclusive assuma, né, o resultado de suas coisas, tá? Não culpem os outros, nem nada. A gente é sempre responsável pelo que a gente faz, pelos nossos resultados. Independente de ter acontecido algo não esperado e tudo, né? Quem consegue controlar a própria mente em momentos de crise tem um poder muito grande para controlar a própria crise. É isso aí, meus amigos. Por isso a gente sempre fala, né, da paciência, da calma, da persistência, de se manter preparado, né? Ou seja, no momento, e a gente fala do tripé, né, da disciplina, né? Emocional, física e técnica, né? Então, quando a gente está preparado e consciente nesse controle, né, no autocontrole, né, da nossa mente, das nossas reações e tudo, a gente tem um poder muito grande, sim, para controlar essa crise, né? E para sair muito vencedor em toda circunstância. Ousa dizer a verdade. Nunca vale a pena mentir. Um erro que precise de uma mentira acaba por precisar de duas. George Herbert. É isso aí, meus amigos. Nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos conscientes possa mudar o mundo. De fato, essa é a única via que já conseguiu produzir mudanças até hoje. Margaret Mead. É isso aí, meus amigos. Se a gente for ver, o mundo sempre foi mudado ou foi dirigido por uma minoria, né? A maioria, na verdade, sempre teve a força bruta. Mas quando a gente vê coisas que mudaram o mundo, e pessoas, né, como Leonardo da Vinci, como Albert Einstein, como Nikola Tesla, né? Como atualmente, né, Bill Gates, se a gente for ver, mudou, né? Trouxe mudanças. Steve Jobs, né? Elon Musk, agora mais atualmente. A gente vê que sempre veio de poucas pessoas, às vezes de uma pessoa só, extraordinária, né? Então o mundo sempre foi realmente mudado por uma minoria mesmo, para um lado ou para o outro, né? Não há maestria maior do que o domínio sobre si próprio e das paixões. É o triunfo do livre-arbítrio. Baltasar Gracian, A Arte da Prudência. Esse é o meu livro preferido, eu acho que boa parte das pessoas já sabem, né? E essa frase aqui corrobora aquela anterior que a gente comentou, minha, né? Ou a minha corrobora essa, né? Que quando a gente mantém o domínio sobre nós mesmos, né, de nossas paixões, o nosso livre-arbítrio é mais razoável e a probabilidade da gente se dar bem em qualquer circunstância é muito maior, né? Por isso, cuidem de suas raízes, tá bom? Com imersão, com estudo, com equilíbrio, disciplina, autocrítica, com a crença de que a gente é capaz, de que a gente pode conquistar, de que é possível, com humildade, com perseverança, com gratidão, com paciência, em fazer boas escolhas sempre, com atitude vencedora, tá? Assim a gente conquista e mantém o sucesso consistente. É uma conquista diária, momento a momento, né? Muito obrigado a todos. Espero ter deixado algo para todos aqui que engrandeça a vida de vocês, tá bom? Que traga coisas boas, bons resultados, evolução, né? Que a gente se torne melhor todos os dias, tá bom, meus amigos? Até o próximo vídeo. Água fura pedra. Os